Shalom, Brahot, eh, Shabbat Shalom, Mevorah Kula, Hanukkah Sameach a todos. Estamos no período de Hanukkah, um período que mostra a dedicação do povo judeu, o povo que lutou para que fosse mantido a sua fé em meio ao império grego, o Império Seleucida de Antíoco. Um dos generais de Alexandre o Grande ficou com a região e helenizou toda a região. Muitos dos judeus naquele tempo começaram a ter práticas pagãs e isso os afastou de Deus e com isso o templo foi profanado. Mas o sumo sacerdote da época e Rodar Macabeu, eles conseguiram reaver o templo, conseguiram lutar e trazer de volta a chama da Torá ao povo de Israel. Nesse período, o povo tinha abandonado as práticas judaicas, tinha abandonado, trilhado um caminho onde se afastaram totalmente e com isso tiveram que fazer chuva, tiveram que retornar e a Torá e as práticas da Torá. Minha casa está enfeitada para Hanukkah, é uma festa das luzes, da dedicação, então que a nossa casa, as luzes, os arranjos que muitas pessoas fazem em Hanukkah possa trazer, pelo menos o costume americano é esse, possa trazer aquele, como eu posso dizer para vocês, a luz que inspira todos os olhos, aquela luz, aquela chama que nunca se apaga, que é a fé que nós temos em Hashem e que é a centelha divina que estamos em nós, que somos nós, que nos conecta com o Criador em todo o tempo, em cada momento, e que nós não abandonemos nossa fé por causa de um punhado de promessas vãs e até mesmo por dinheiro. Que nós possamos ser íntegros, que possamos ter caráter e sabermos que tudo depende de nós para que possamos permanecer com a chama acesa da Torá. E nesse período nós temos a Parashá Miketz. E no livro de Bereshit, ela em 41:5, né, o faraó tem um sonho e esse sonho ele descreve que os talos eram saudáveis e vejam, haviam 7 sadias, espigas sadias e boas e de grão crescendo em um único talo. É interessante notar que a respeito das magras espigas de grão, a Torá não menciona que cresciam no único talo. Não parece provável que essa diferença fosse inconsequente, pois sabemos que cada detalhe mencionado na Torá é importante e não deve ser deixado de lado. Assim, permanece a dúvida e por que a Torá descreve as boas espigas como crescendo em um só talo e omite o detalhe a respeito das espigas doentes. Então, por que a Torá faz esse tipo de coisa? Qual é o significado disso? Por que a Torá traz essa menção? Otzar Haim propõe uma solução engenhosa para esta discrepância
né? E ele explica que podemos de fato aprender uma importância, né? Uma importante lição dessa diferença na descrição, que é, que aquilo que é bom e significativo tende a se fundir e ficar junto. Entretanto, aquilo que é mal e sem propósito não pode tolerar a harmonia e a concordância. Por esta razão, as espigas as espigas más, né, elas não são mencionadas. Então, por quê? Elas mostram uma desarmonia, né? E essa desarmonia cresce em talos diferentes, e porque na verdade qualquer união do mal é apenas o avanço das necessidades e desejos individuais. Hoje passamos por uma situação no país que vivemos, onde pessoas estão se unindo ideologicamente por um intuito de poder e deixando o povo cada vez mais com fome, passando necessidades. Pessoas poderosas estão destruindo a dignidade humana que existe neste país. Um país que acolheu judeus, que acolheu muçulmanos, que acolheu várias pessoas de várias nações. Um país que cresceu com uma mão de obra de outros povos e que hoje em dia se volta a ditaduras por questões ideológicas e não querendo saber nada do povo. Isso é muito triste. Ver pessoas passando fome e necessidade e infelizmente não temos como ajudar a todos, mas às vezes um pão, alguma coisa você possa fazer, faça. Ajude as pessoas, né? Porque isso é bondade, isso é harmonia, isso é humanidade. Não confessas falaciosas, como os gregos que usavam da falácia para imputar suas ambições individuais. Nesse aspecto também é interessante notar que quando alguém pesquisa o passado dentro de algumas milhares de anos da história judaica, percebe que esta mensagem é especialmente verdadeira. O povo judeu jamais representou mais que uma ínfima fração da população mundial. Apesar disso, o povo judeu permaneceu, tem sobrevivido e continua a ser ouvido neste mundo. E aí a gente faz aqui a questão, aquela pergunta, como isso é possível? A lógica diria que o povo judeu, com todas as provações, com todos os sofrimentos nestes anos todos, deveria ter desaparecido, né? Há muito. Mas especificamente encontramos na história judaica casos de pequenos grupos de judeus enfrentando inimigos maiores e mais fortes, e mesmo assim o povo sempre emerge vitorioso. Poucos judeus derrotando um numeroso inimigo pode ser encontrado na história de Hanukkah. Um pequeno número de soldados judeus levantou-se em rebelião contra o poderoso exército grego
e conseguiu expulsá-los da Judeia. Este feito milagroso, provavelmente mais que qualquer outro evento, serve como um microcosmo da história judaica. Onde então está o segredo do nosso sucesso? Onde está o segredo do povo judeu? Poderia parecer que a resposta se encontra nos conceitos acima escritos no Talmud, na Torá, em tudo, né, que nós temos aí. Quando um número de indivíduos se reúne para fazer o bem, naturalmente formará um grupo coeso. Na história de Hanukkah, a missão de restaurar a ordem e a paz no templo sagrado e na terra da Judeia levou à formação de um grupo unido. Como diz um velho adágio, 5 palitos unidos são mais fortes que 10 palitos separados. Os macabeus, reunidos com o propósito do bem, puderam derrotar o exército grego, que era composto simplesmente por indivíduos, cada um procurando realizar seus próprios desejos. Ocorre o mesmo com a nação judaica como um todo. Quando empreendemos uma missão sagrada, instintivamente formamos uma força invencível que nos possibilita sobrepujar nossos adversários. Este é sim o segredo do nosso sucesso. Não é minha intenção diminuir aqui a natureza miraculosa da vitória dos macabeus. Não há dúvida que a derrota dos gregos não teria acontecido sem a intervenção divina. Eu estou apenas propondo o meio através do qual ocorreu o milagre. Por isso, entre as outras lições de Hanukkah, podemos também extrair este importante ensinamento da festa das luzes ou da dedicação. Acendemos a menorá e avistamos todas as velas acesas e percebemos que, embora cada vela individual emite um pequeno brilho, todas as velas juntas formam uma espetacular exibição de fogo e luz. Podemos então lembrar a mensagem de Hanukkah, que é a sobrevivência do povo judeu. E se o povo brasileiro se unir também em prol do bem maior, que é salvar sua nação, certamente todos os percalços, tudo aquilo que é ruim, que está acontecendo com esta nação maravilhosa chamada Brasil, certamente vocês irão vencer. Essa é a mensagem que eu dou ao meu povo, ao povo judeu, e essa é a mensagem que eu dou ao querido povo brasileiro. Que Hashem abençoe a todos, Shabbat Shalom e Hag Hanukkah Sameach são os meus votos a todos.